Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à capital do Mirtilo. E eu, antes de mais, peço-vos um bocadinho de desculpa, porque estamos sempre um bocadinho atrasados, mas é vida, isto é complicado, mas é sempre assim. E gostava de que vocês fossem minhas testemunhas, porque eu preciso denunciar o contrato que fiz com o São Pedro. Nós tentamos, assinamos no escritório, hoje ia estar um dia espetacular e afinal está um dia mais ou menos. Já não é muito mal, mas pronto. Mas vamos ao trabalho. A sério, eu gostaria de agradecer a todos os oradores que se atreveram a vir transmitir os seus conhecimentos connosco, aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, a vós, produtores, porque sem vós as coisas não andam de maneira nenhuma, e gostava de fazer um agradecimento em especial à Câmara Municipal de Sever, de Sever de Voga, por ter dado toda a sua colaboração para que este evento existisse e para que nós hoje estejamos aqui todos reunidos. Muito obrigado. Depois, desejo que estas jornadas sejam profícuas, que aprendemos alguma coisa e vou-vos dizer um bocadinho do que é que nós planeamos. Nós planeamos, primeiro, um bocadinho de história, porque, como sabem, há 32 anos foi implementado a cultura do mirtilo em Sever de Voga. Amanhã iremos ter a oportunidade de ir visitar algumas que não são as primeiras plantas, mas são as mais antigas que temos no território, portanto, que remontam aos anos 90. E depois vamos falar um bocadinho de um assunto que é super importante, que é a água e a sua boa gestão. Portanto, o que é que podemos fazer para gerir melhor e para sermos mais amigos do ambiente. Vamos ainda falar da importância do solo e da nutrição inteligente. Os recursos estão cada vez mais caros, nós pagamos todos os dias, portanto, vamos tentar poupar recursos e ver aqui onde é que podemos. Em paralelo, depois na parte final, iremos falar da conservação, porque é super importante. Nós produzimos mirtilo e vamos ter de o conservar para o vender, porque uma boa parte do nosso mercado é a Europa, portanto, e temos sempre aqui um delay de 2 dias para colocar nos mercados, 2, 3 dias para chegar às prateleiras, 4 dias eventualmente para chegar às prateleiras. Depois, vamos ter uma mesa redonda em que desafiamos, portanto, pessoas que estão ligadas ao controle de qualidade. Vão estar 2 empresas internacionais e 2 empresas nacionais e os respectivos responsáveis de qualidade. Portanto, e vão-nos ajudar a que melhoremos a nossa fruta para a qualidade seja, se ela for boa ou muito boa, manter-se, ou se não for assim tão boa, melhorá-la para deixarmos de termos problemas com essa mesma qualidade. Muito obrigado pela vossa presença e desejo-vos a todos uma boa jornada. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao Presidente da Câmara Municipal de Sever de Voga, Pedro Lobo. Muito bom dia a todos. De facto, para quem esteve tantas vezes aí desse lado, estar pela primeira vez deste é uma grande satisfação e um agradecimento muito especial a todos vocês, meus colegas, por terem vindo até Sever de Voga participar neste encontro. Excelentíssima Senhora Ministra da Agricultura e Alimentação, excelentíssimo representante da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Sever de Voga, excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Nacional de Produtores de Mirtilo, excelentíssimo Sr. Presidente da Cooperativa Bagas de Portugal, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal de Sever de Voga, excelentíssimos senhores Presidentes de Junta, excelentíssimos membros da Assembleia Municipal, autoridades militares, convidados, participantes, comunicação social, 2 palavras muito especiais, uma ao meu vice-presidente, ao Paulo Nogueira, que tem a área da agricultura, que fez um trabalho notável na organização, juntamente com a Associação Nacional de Produtores de Mirtilo e a Bagas de Portugal, para que este encontro fosse uma realidade aqui em Sever de Voga. E um grande abraço a todos vocês, produtores, porque de facto é de uma forma emocionada que eu os vejo a todos aqui hoje, muitas caras conhecidas,
muitas caras novas também, o que é sinal que o Mirtilo continua com pujança. Muito obrigado por estarem cá hoje. Quero naturalmente, antes de mais, agradecer à Associação Nacional de Produtores de Mirtilo e à Cooperativa Bagas de Portugal por terem escolhido Severo de Voga para organizarem o 11º Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo. Somos, de facto, um concelho onde o setor agrícola marca uma forte presença, com produtos considerados de excelência, entre os quais se destaca este pequeno fruto, considerado o rei dos antioxidantes. Severo de Voga é orgulhosamente a capital do mirtilo. Mas sobre isto eu quero-vos deixar muito claro, nós não somos melhores nem piores do que qualquer outra região. Nós somos apenas diferentes. Esta designação deve-se ao entusiasmo de homens e mulheres que meteram mãos à obra a partir de dezembro de 1990, e alguns destes entusiastas estão nesta plateia, vejo-os aqui hoje. Tive o prazer de os convidar pessoalmente, até porque foram meus professores, meus tutores, quando há 11 anos atrás, eu, como alguns de vocês, tirei o curso de Jovens Agricultores. E a eles agradeço a sua presença e, acima de tudo, a sua coragem por acreditarem numa cultura que não era de todo tradicional na nossa região. É este pioneirismo que queremos preservar para a memória futura e, ao mesmo tempo, fomentar para o surgimento de novos produtores. O executivo que presido está especialmente sensibilizado para este cultivo e, por isso, pretendemos disponibilizar um apoio financeiro à certificação. Só desta forma podemos criar um meio para que os produtores possam melhorar as suas explorações e, consequentemente, aumentar a produção. Reconhecemos que os custos associados à certificação ainda constituem uma barreira. E deixem-me dizer-vos que as minhas capas, desde que eu comecei a certificação, que começaram com aquelas capas assim, agora já vão mais ou menos assim. E qualquer dia teremos que ter uma enciclopédia para a certificação. Algo tem, efetivamente, que mudar no processo de certificação das atividades do setor agrícola. A forma como é feito atualmente afasta muitos dos produtores. O seu rendimento, em especial dos pequenos produtores, e em Severo de Voga nós temos, sobretudo, pequenos produtores, pequenos agricultores, está tradicionalmente perto do limiar da rentabilidade e qualquer flutuação, quer nos preços ao produtor, quer nos preços dos fatores de produção, poderá conduzir ao encerramento da atividade. Veja-se, por exemplo, os altos custos fixos dos fatores energéticos e os aumentos exponenciais dos fertilizantes. Nesta área é fundamental, porém, ter consciência de que a realidade mudou e que Severo de Voga não é a única a produzir mirtilo. Em 2009 existiam cerca de 40 hectares de mirtilo espalhados entre Severo de Voga e Grândola. Atualmente existem mais de 2.000 hectares espalhados um pouco por todo o país. Senhora Ministra, a presença e o apoio de Vossa Excelência neste encontro de produtores de uma fileira que aqui nasceu constitui para nós motivo de expressiva satisfação. Daí o nosso reconhecimento por connosco partilhar este dia e por ficar a conhecer uma importante parte da história recente de Severo de Voga. Com orgulho referimos que somos um concelho rural de província, um designado território de baixa densidade, com uma mancha florestal de cerca de 76%. Nós que aqui vivemos sabemos muito bem as vantagens que isso nos traz. Mas é imperativo evoluir na forma como olhamos para a nossa ruralidade. Em meios predominantemente rurais, toma maior relevância a luta contínua para fixar as pessoas. E Severo de Voga perdeu nos últimos 10 anos mais de 10% da sua população. De facto, de acordo com os últimos censos, o município que perdeu mais habitantes em termos percentuais no distrito de Aveiro foi Severo de Voga. E nós entendemos que a agricultura pode contribuir de forma decisiva para reverter o declínio demográfico desta região.
Nutrimos um carinho especial pelas pessoas que trabalham a terra, quer em áreas de maior dimensão, quer em pequenos espaços. Mas os nossos agricultores não podem continuar votados à sua sorte, sem os devidos apoios, castigados com a fatura histórica da nossa interioridade. Senhora Ministra, compreendo o árduo trabalho que tem numa pasta governamental muito complexa, mas acredito no seu empenho para a resolução dos mais diversos problemas. Deixo, no entanto, um repto, para que as assimetrias não se agravem ainda mais, para que este Conselho possa progredir, desempenhar um papel ativo também neste setor, com argumentos próximos daqueles que atualmente dispõem em outros territórios, pelo que solicito a Vossa Excelência uma rápida intervenção nesse sentido. Portugal não pode viver em Lisboa como se parte do país não existisse. Nesse contexto, preconizamos que seja assumida uma atitude descentralizadora por parte do Estado, aproveitando a iniciativa e energia dos cidadãos e das instituições. Quero deixar uma palavra muito especial, antes de terminar o meu discurso, a todos os meus companheiros produtores. Este é o 11º encontro. Eu estive presente no primeiro encontro que decorreu em Amarante, quando fomos visitar a plantação da Ruth, não sei se ela está aí hoje, e em que na altura as nossas dificuldades eram perceber se devíamos fazer em camalhão, se devíamos fazer em terreno plano, se devíamos colocar tela, se devíamos colocar casca de pinheiro, se as plantas deviam ser por estaca ou por micropropagação. Eu acho que isso já está passado. Nós hoje temos, acima de tudo, é que nos organizar para que a fileira do mirtilo tenha capacidade para negociar no mercado externo. E nos próximos encontros será, porventura, o tema mais importante a discutir. Contem com o município de Severo de Voga nesse caminho de esperança e de futuro. Muito obrigado pela vossa presença. Um bom encontro para todos. Muito bom dia. As últimas palavras da sessão de abertura serão da Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes. Bom, então bom dia a todas e a todos. É um privilégio imenso estar aqui convosco hoje e antes de fazer os cumprimentos, eu gostava apenas de dizer que hoje é um excelente dia para a agricultura portuguesa, que pese embora o Sr. Presidente da Associação Nacional dos Produtores de Mirtilho tenha dito que o dia não está grande coisa, o dia está grande coisa para a agricultura portuguesa, porque nós precisamos desta água que seja muito bem-vinda e assim, desta forma constante, para repor os nossos níveis hídricos e podermos continuar a ter uma agricultura sustentável como esta que hoje aqui nos convoca. E queria, por isso, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Severo de Voga, Pedro Lobo, queria cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os senhores vereadores aqui presentes, queria cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional dos Produtores de Mirtilho, Carlos Adão, o Sr. Presidente da Cooperativa das Bagas de Portugal, Paulo Lúcio, queria também cumprimentar o Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Centro. Queria deixar um abraço muito sentido a todos aqueles e aquelas que vêm de todo o país para aqui poderem refletir sobre um setor que é estratégico para a agricultura portuguesa, que é a produção das pequenas bagas e, em concreto, do mirtilho. E queria felicitar-vos por esta iniciativa, a 11ª, que convoca todo o setor, mas que faz uma parceria que, do nosso ponto de vista, é estratégica,
com o INIAV, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, mas também com o Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, para poder promover aqui a melhor reflexão sobre os desafios que se colocam na atualidade e no futuro para este setor. E gostava de começar por partilhar convosco uma reflexão. É que, na realidade, o desenvolvimento regional, o desenvolvimento do nosso país, faz-se para além da agricultura, mas claramente não se faz sem a agricultura. Quando grande parte do nosso território nacional é território rural, é território com potencial agrícola que tem que ser explorado. E por isso eu começava por fazer convosco uma reflexão sobre o que significa hoje a produção de mirtilhos em Portugal, quando comparamos o setor na atualidade com aquele que era há 10 anos a esta parte. Há 10 anos nós tínhamos 43 hectares de produção, atualmente temos mais de 2.500 hectares. Nós tínhamos uma produção de 530 toneladas, atualmente é superior a 17.000 toneladas. Há 10 anos nós exportávamos metade daquilo que produzíamos, em números redondos, 275 toneladas. Hoje nós exportamos mais de 4.000 toneladas. Isto significava que exportávamos 1.600.000 euros, atualmente são mais de 32 milhões de euros de exportações. E as importações, que representavam 3 toneladas em 2010, hoje representam cerca de 1.500 toneladas, representavam 34.000 euros, neste momento cerca de 7 milhões de euros, mas isto significa que há um maior consumo em Portugal, porque claramente nós exportamos muitíssimo mais, importamos, embora um número superior, mas muitíssimo inferior às nossas exportações, e significa que para além do maior consumo que há a nível nacional, há também um saldo comercial que passa de 1.600.000 euros para 25,6 milhões de euros. Isto é um contributo muito positivo para a nossa balança comercial. Mas tem também aqui um fator económico que importa considerar, nomeadamente porque há uma evolução muito positiva do preço médio. Em 2010, nós comprávamos mais caro e vendíamos mais barato aquilo que produzíamos, e hoje é completamente diferente. Invertemos este ciclo e hoje vendemos mais caro, portanto, há um reconhecimento pela qualidade do produto nacional em relação àquilo que compramos, que é mais barato. E o setor vai crescendo, e diria mesmo em velocidade cruzeiro, porque quando olhamos para os dados das exportações de 2023, do primeiro semestre, janeiro, agosto, quando comparado com o período homólogo, nós temos uma exportação de 32,3 milhões de euros, ou seja, há um aumento de 17%, e isto importa valorizar também no início desta vossa sessão de trabalho. E caras e caros amigos, há de facto uma exigência de momento que tem que nos convocar para respostas imediatas, para fazer face àquilo que são os problemas da atualidade. E os problemas da atualidade relacionam-se com as quebras de abastecimento, as cadeias de abastecimento, que se faz sentir desde a pandemia e agora muito intensificado com esta guerra, que faz com que a inflação esteja a nível histórico. Eu não me recordo de um nível como este, mas, por outro lado, todos percebemos que para a agricultura, a par de um aumento dos fatores de produção, que é imenso, nós temos uma necessidade de dar resposta também àquilo que são os efeitos das alterações climáticas, e por isso nós temos todos percepção de que, para continuarmos a crescer ao nível que temos vindo a crescer na última década, claramente temos que encontrar dois níveis de medidas. Umas medidas de imediato
e umas medidas que se implementem de imediato, mas cujas consequências vamos senti-las a médio e a longo prazo. E quero-me deter um pouco sobre as condições para o imediato. E para além das medidas que nós estamos neste momento já a implementar, o Orçamento de Estado tem previsto fazer uma majoração em 20% em sede de imposto, de IRC e de IRS, para a energia, os custos que dependem do consumo energético, e também uma majoração em 40% para fertilizantes, corretivos de solo, rações para animais e água para rega. Prevemos ainda, nas medidas extraordinárias que queremos implementar ainda até final do ano e concluir depois em 2023, uma mobilização do desenvolvimento rural em cerca de 51 milhões de euros, à qual acresce 7 milhões de euros do Orçamento de Estado, onde as culturas permanentes de regadio, como é o caso das pequenas bagas e do mirtilho em concreto, poderão ir buscar um valor para fazer face à mitigação destes aumentos de preço. São 26 milhões de euros que disponibilizamos para as culturas temporárias e permanentes de sequeiro e de regadio. Estamos a negociar e a ultimar esta negociação com a Comissão Europeia para podermos começar ainda a pagar em 2022, no final do ano, e queremos rapidamente que o dinheiro chegue aos nossos agricultores. Estamos também, neste momento, e vai a Conselho de Ministros da próxima semana, um decreto-lei que permite entregar um valor forfetário, tendo por base aquilo que foi o consumo do gasóleo colorido e marcado no ano passado, 2021, e esse valor ser multiplicado por 10 cêntimos por litro e, durante o mês de novembro e início de dezembro, podermos entregar uma fatia significativa do Orçamento de Estado ainda deste ano. Estamos a falar de cerca de 34 milhões de euros aos agricultores para fazer face ao aumento dos custos com os combustíveis, aliás, reforçando a medida que atualmente está em vigor até final do ano, com uma redução de 6 cêntimos por litro no ISP. Mas queria dizer-vos que o Orçamento de Estado para 2023 tem duas questões que nos parecem muito importantes. Por um lado, dar sequência ao Programa de Desenvolvimento Rural, ao Programa de Recuperação e Resiliência e iniciarmos o Plano Estratégico da PAC. E quero deter-me um pouco sobre cada um destes três vetores. Por um lado, em relação ao Programa de Desenvolvimento Rural, queria dizer-vos o seguinte: estamos a trabalhar para flexibilizar os pedidos de pagamento, para podermos libertar os nossos agricultores, os nossos produtores, de investimentos que não estejam a ser realizados parcialmente e essa verba poder ser canalizada para dentro do mesmo pacote de investimento, para parcelas que já estejam em execução e, tendo esta flexibilidade, vamos majorar aquilo que está a ser feito e vamos aumentar a taxa de financiamento dos investimentos que estão a ser realizados. Isto para fazer face àquilo que sabemos que é um problema, que tem a ver com o aumento das matérias-primas e dos preços destes investimentos que estão a ser feitos e que estão a penalizar também a execução e a vida dos nossos agricultores. Por outro lado, há pouco falou-se aqui, e o Sr. Presidente falou sobre a questão da água e da importância do uso da água, e se este Orçamento de Estado para 2023 também dá continuidade ao Programa Nacional de Regadio, nós sabemos bem que o desafio que é colocado a nível nacional é, por um lado, garantir a disponibilidade de água, por outro lado, ter regadios públicos, coletivos e eficientes que a distribuam e depois ter dentro das parcelas os melhores sistemas de apoio à decisão para termos o uso eficiente da água. E por isso, nós temos aberto até final do mês de novembro um aviso com 24 milhões de euros
para que os senhores agricultores, nas vossas explorações, possam contratar, comprar equipamento de apoio à decisão para poderem gerir a água de forma muito eficiente. E este é um dos desafios que se prende também com o nosso futuro próximo. O nosso futuro próximo que tem aqui duas dimensões. Por um lado, porque precisamos implementar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, cuja reforma foi concluída em junho do ano passado, durante a presidência portuguesa do Conselho Europeu, e que quer fazer aqui no nosso território uma gestão ativa de todo o nosso espaço rural, onde queremos apoiar os nossos agricultores no âmbito do rendimento, aqueles que produzem, mas aqueles que produzem de modo sustentável. Nós queremos garantir a viabilidade das explorações agrícolas, nós queremos fazer uma maior equidade na distribuição dos apoios e quero, por isso, dizer-vos que já este ano, contrariamente àquilo que vinha sendo feito desde o início da Política Agrícola Comum, nós abrimos a reserva de direitos a todos os agricultores que estejam em zonas vulneráveis aos fogos rurais. E quero-vos dizer que, graças a isso, foram mais 1.200 candidaturas que, ao pedido único, este ano foram apresentadas e que significa que estes agricultores que nunca receberam apoio ao rendimento vão poder receber apoio ao rendimento. E em 2026, com a implementação do Plano Estratégico da PAC, aquilo que vamos fazer é acabar com o histórico, acabar com os direitos e todos os agricultores a nível nacional podem concorrer ao pedido único, podem ter apoio ao rendimento. Nós queremos valorizar a pequena e a média agricultura e, se por um lado nós queremos promover o investimento e o rejuvenescimento do setor, e este é um setor muito jovem, aliás, o Sr. Presidente da Câmara, enquanto produtor que aqui não escondeu, é um jovem também empreendedor nesta área, nós aquilo que fizemos foi uma majoração do prémio aos jovens, que pode ir até 75%, desde que sejam cumulativas 3 questões. Primeiro, que o investimento seja superior a 80 mil euros e depois que esteja em exclusividade e em territórios vulneráveis. E, portanto, cada uma destas parcelas representa um aumento de 25% do prémio. Se conjugarem estes 3, os jovens agricultores terão um aumento de 75% do prémio à instalação. Mas no investimento para os jovens agricultores, nós vamos majorar até 80% a taxa de financiamento e, quando conjugado com o facto de serem pequenos agricultores, a majoração pode ir até 85%. Mas, se o investimento também fizer aquilo que nós queremos que aconteça na agricultura, que é uma transição agroecológica mais rápida, tendo em atenção os instrumentos da transição climática e digital, também o investimento pode ser potenciado em 80%. Queria ainda dizer-vos, em relação ao plano estratégico da PAC, que nós não queremos deixar ninguém para trás. E o apoio ao rendimento, que agora é diferente e que se divide numa fatia de 75%, onde os agricultores têm que cumprir um conjunto de requisitos base para receber este apoio ao rendimento, há um conjunto de outros instrumentos que os agricultores podem e devem concorrer para majorarem esse apoio ao rendimento. Por exemplo, se quiserem fazer agricultura biológica ou reconverter a sua produção para a agricultura biológica, a produção integrada, o uso eficiente da água, técnicas que melhorem a conservação do solo contra a erosão, nomeadamente ajudando a ser um melhor fixador de carbono e de azoto, e, portanto, há medidas claras e concretas que podem ajudar não só a aumentar o nível de apoio ao rendimento, como a podermos produzir mais com menos.
E concluo a minha intervenção falando-vos sobre o que espero, sinceramente, que hoje e amanhã seja aqui refletido e que tem a ver com a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a capacitação. Os grupos operacionais ainda em vigor neste quadro comunitário e onde queremos reforçar no plano estratégico a implementar a partir do próximo ano, os grupos operacionais que estão neste momento em fase de avaliação para podermos intensificar a capacitação dos nossos agentes económicos na agricultura e na transformação, têm um instrumento que consideramos da maior importância e que é a agenda de inovação, uma agenda que quer promover maior adesão à dieta mediterrânica e, nomeadamente, quando olhamos para os frutos vermelhos, para as pequenas bagas, bem sabemos que do ponto de vista nutricional, do ponto de vista da produção de compostos antioxidantes, são do melhor que nós temos para a nossa saúde e o nosso bem-estar. Nós queremos instalar pelo menos 80% dos jovens agricultores em territórios de baixa densidade, reforçando esta capacidade de fixar pessoas em territórios como este onde nos encontramos. Nós queremos aumentar pelo menos em 15% a produção agroalimentar e queremos que mais de metade do território agrícola esteja em modo de produção sustentável e, para isso, nós sabemos que temos que aumentar o investimento em investigação e em desenvolvimento tecnológico. E, por isso, nesta agenda de inovação, nós temos 2 polos que são promovidos pelo Ministério da Agricultura, mas que são somente a fonte de juntar os atores territoriais e setoriais. É o polo da fruta, genericamente em Viseu, e o polo da fataca em Odmira, especificamente para trabalhar os frutos vermelhos. Porque nós entendemos que é necessário trabalhar, juntar os atores do território, como os centros de competência, o COTN, aqui, vosso apoio, numa promoção conjunta com o INIAV, com as associações representativas do setor, e por isso nós hoje já temos um conjunto muito significativo de projetos contratados com redes de atores territoriais, como as que acabei de mencionar, para a adaptação e a mitigação às alterações climáticas, para podermos ter um melhor uso do solo e a sua proteção, um melhor uso da água e a sua preservação, para utilizarmos energias alternativas para fugirmos ao consumo de combustíveis fósseis, com a agricultura 4.0 também para podermos não deixar ninguém para trás, nomeadamente através das associações de agricultores, nós podermos claramente incentivar o uso de práticas que ajudem os agricultores a produzir mais com menos, o desenvolvimento de territórios sustentáveis e alimentação sustentável, o programa Uma Só Saúde, a organização da produção. E a organização de produção, vou-me deter aqui apenas mais uns minutos. É fundamental que tenhamos consciência de que o maior problema da agricultura portuguesa é a pouca organização. Nós precisamos mesmo estimular associações como estas que hoje organizam este encontro para poder fazer face àquilo que me contava há pouco o Sr. Presidente lá fora, de o que tem acontecido neste período pós-pandemia e guerra, em que os mercados chantageiam a produção, os produtores, para baixarem os preços, rejeitando inclusivamente produto que sabemos que não é rejeitável, e isto só se combate com maior nível de organização. E quando falamos de pequenos agricultores como estes que tenho aqui à minha frente, muitos de vós, nós temos todos de ter percepção de 2 coisas. Para podermos crescer em produção, para podermos utilizar a tecnologia, para podermos aumentar a nossa produção e baixar os custos de produção e para podermos fazer face àquilo que são as exigências do mercado e as contingências do mercado, é com o melhor nível de organização que lá vamos chegar.
porque também temos nesta agenda a mobilização do setor e dos parceiros tecnológicos para a promoção dos produtos nacionais, para a revitalização das zonas rurais, para a promoção da agricultura circular e para a transição agroenergética. E, portanto, deixo-vos estes desafios, que são grandes, que são vossos, mas que são nossos também. A nós, política pública, o que precisamos fazer é estar atentos aos vossos problemas, às oportunidades que as vossas organizações, a vossa produção têm pela frente, para podermos ser ignição e dotar o sistema de incentivos para promover o desenvolvimento setorial. E, portanto, o nosso compromisso é este, é disponibilizar os instrumentos para mitigar os efeitos desta crise, mas essencialmente para que este mitigar signifique uma resiliência, uma capacidade de fazer face aos objetivos futuros, que é produzir mais com menos e podermos alimentar os portugueses e as portuguesas e também continuarmos a equilibrar a nossa balança comercial. Contam connosco, contamos convosco e contamos que este momento de reflexão seja para a assunção de compromissos coletivos na construção do nosso futuro próximo. Muito obrigada.